4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nós estamos já terminando as nossas meditações sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, e algo que é uma mensagem por trás de tudo aquilo que o apóstolo Pedro está escrevendo a esses irmãos que estavam dispersos, a esses irmãos que estavam longe da sua própria casa, que estavam longe de Jerusalém, a esses irmãos que estavam sofrendo perseguição, a esses irmãos que estavam sendo acusados injustamente por coisas que eles não tinham feito. Muitos deles morreriam ainda por causa do Evangelho. A essa igreja da dispersão, o apóstolo Pedro escreve, e nós já falamos bastante sobre isso. Pouco tempo depois, ele mesmo é martirizado, ele morre por causa do Evangelho do Senhor Jesus. A esses irmãos que estão diante dos desafios, das incertezas, do medo que lhes acomete pelo momento que eles estão vivendo, o apóstolo Pedro, o tempo todo, vem exortar esses irmãos a olharem sempre para Jesus, a olharem sempre para Deus, a serem submissos à voz de Deus, na certeza, e isso será mostrado no capítulo 5, de que Ele já tem cuidado de nós o tempo todo. E algo que Pedro vem falando aqui em todo o tempo na carta é sobre a graça de Deus e aquilo que a graça de Deus produz na vida da igreja.
A graça de Deus produz, a gente viu alguns capítulos atrás, submissão. Submissão a Deus. E submissão que se estende também aos relacionamentos. Ao relacionamento familiar, entre marido e esposa, aos nossos senhores, aos patrões, muitos deles eram escravos. Submissão que se estende aos relacionamentos. E hoje, em especial, já do finalzinho do capítulo 3 e todo o capítulo 4 que nós lemos, Pedro aponta para algo muito importante que a graça de Deus produz e que parece um tanto quanto contraditório. Há um paradoxo aqui no nosso entendimento, porque o que Pedro está afirmando é que a graça de Deus produz sofrimento na vida da igreja, sofrimento na vida do crente. Para aqueles que sofrem por causa da perseguição, o que se espera muitas vezes, e o que a gente reclama o tempo todo aqui, é que a religiosidade dos nossos dias vai na contramão da própria graça. Porque a propaganda que se tem é que é como se não houvesse sofrimento para aqueles que estão na igreja de Cristo. É como se não houvesse dificuldade, é como se não houvesse problema. É provável que se essa igreja fosse nos nossos dias, ela não seria considerada como igreja, como uma igreja abençoadora. Não seria referência de prosperidade, não seria referência de uma igreja abençoada. E por certo, um desses pregadores televisivos, um desses supostos profetas e apóstolos dos nossos dias, visitariam igrejas como essa aqui, e a mensagem seria aquela mensagem de que muito breve Deus esmagaria a cabeça do inimigo, que era César, que seria Roma, os soldados inimigos, que Deus haveria de destruir o inimigo e que Jerusalém seria assim glorificada, seria reconhecida como povo de Deus, que de fato é, mas aquele povo, aquela igreja maravilhosa, aquela igreja triunfante no aspecto humano. A mensagem de Pedro não é nada disso. Não é nada disso. Em nenhum momento ele diz que o inimigo, o exército inimigo seria destruído. Em nenhum momento ele diz que eles sairiam daquela situação vencedores. Em nenhum momento ele diz isso. Quando ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas pode ser também a vida dos próprios irmãos. O sofrimento que termina não quando nós vencemos a guerra. O sofrimento que termina quando vencemos a batalha que essa vida impõe. E que muitas vezes a morte na vida da igreja é o final, é a vitória sobre o sofrimento. O sofrimento é algo que não entra muito no currículo dos nossos dias. O sofrimento que a gente percebe na vida de Jó o tempo todo, um sofrimento que é didático, um sofrimento que vem para, no meu entendimento, converter verdadeiramente o coração de Jó, porque o próprio Jó diz: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho um relacionamento contigo. Sofrimento que vem, sim, para ensinar todos aqueles que estavam em torno de Jó. Sofrimento na vida dos profetas, que foram perseguidos, que foram humilhados, e muitos deles foram mortos. Sofrimento na vida de todos os discípulos e depois apóstolos. Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, o apóstolo Paulo, que foi decapitado, Tiago, que foi o primeiro a morrer lá no início da história da igreja. Sofrimento que é a marca da igreja na história da humanidade. Essa, aliás, é uma das críticas sociais que se fazem algumas igrejas evangélicas, que veneram o sofrimento. Nós não veneramos o sofrimento, nós não desejamos o sofrimento, mas o sofrimento muitas vezes acontecerá quando nós vivemos o evangelho da graça de Deus. Um sofrimento que pode ser físico, que pode trazer medo, que pode nos abater, mas um sofrimento que não tira do crente a alegria de saber quem ele é, a quem ele pertence e diante de quem ele está. E aí, vamos enumerar aqui no texto algumas áreas da vida onde sofrimento, por certo, será percebido. A primeira delas, que a gente vê aí logo nos primeiros versículos, né,
os versos 1 a 6, é o sofrimento que vai acontecer quando você fizer o que é certo. O sofrimento que por certo acontecerá quando você fizer aquilo que como crente você tem que fazer. A igreja sofrerá quando ela for a igreja de fato. A igreja que a palavra nos ensina. Nós falamos um pouquinho na semana retrasada, ainda no capítulo 2, sobre esse sofrimento que glorifica a Deus, mas esse sofrimento que acontece na vida desses irmãos, porque eles têm a consciência de quem eles são. Pedro diz que eles têm sim que serem submissos até mesmo ao perverso, mas serão submissos por conta da consciência que agora eles têm. A consciência de que eles pertencem a Deus por meio de Jesus. E o que eles estão fazendo, mesmo quando é para servir ao perverso, não é para o outro que eles estão fazendo. É para Deus que eles estão fazendo. A igreja sofrerá, mas ela permanecerá de pé. E ela não perderá a alegria quando a consciência de quem ela é, a igreja comprada pelo sangue de Jesus, estiver em seu coração. E o entendimento de que o que fazemos e o que passamos não é para o mundo, não é para o outro, é para o próprio Deus. E na vida de cada um de nós individualmente, quantas vezes o sofrimento não bate à nossa porta, porque insistimos em fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, e se fazemos aquilo que a palavra nos ensina, nós fazemos aquilo que é certo. Quantas vezes você, jovem, não é afrontado, não é humilhado, não é zombado por causa da sua fé? Quantas vezes você, adulto, você homem, que é fiel à sua esposa, não é zombado, não é desafiado e até mesmo tentado por conta da sua fidelidade? Você, mulher, você, esposa, você, mãe. Quantas vezes você, pai, você, mãe, vocês não são aí pressionados pela sociedade, pela maneira como vocês educam seus filhos, pela insistência em dizer aos filhos que Jesus é o Deus encarnado que deu a vida por eles, pela insistência em resistir à tentação e ao pecado na vida dos próprios filhos? Quantas vezes esse sofrimento não vem dentro da nossa própria casa, quando somos afrontados por aqueles que nós amamos, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, porque estão fazendo aquilo que a Bíblia ensina, porque insistem em viver prostrados diante da palavra, diante do Salvador Jesus. O sofrimento da igreja aqui, para quem Pedro está escrevendo, é um sofrimento físico, é um sofrimento terrível, de perseguição, de exílio, de dispersão. A morte era uma possibilidade que batia a porta o tempo todo. Este era o sofrimento deles. E Pedro os desafia a permanecerem na palavra, a permanecerem olhando para o Deus da graça, fazer a coisa certa. Muitas vezes nos dará sofrimento e muita dor. E infelizmente, às vezes a gente percebe que esse sofrimento, ele é produzido pela própria religiosidade. Quantas pessoas não estão na igreja e quantas vezes algumas instituições, denominações evangélicas, elas não usam a repressão como arma para tentar combater o pecado na vida do outro, e não entendem o quanto a repressão machuca, o quanto a repressão adoece. Quantas pessoas dentro do ambiente como o nosso, do ambiente religioso, também não estão ceifando suas próprias vidas? O suicídio tem crescido entre os evangélicos. Não é por causa da mensagem da graça, não é por causa do sofrimento que Pedro está dizendo aqui, por fazer a coisa certa, mas muitas vezes
porque a própria instituição se desviou e está fazendo aquilo que a Bíblia não ensina, está impondo opressão e repressão sobre a vida das pessoas. Se sofremos, precisamos olhar para dentro e derramar o nosso coração diante do Senhor. Se o nosso sofrimento e essa ardente expectativa por coisas que ainda podem acontecer, que Pedro está dizendo aqui para a igreja, se essas coisas acometem o nosso coração, precisamos estar prostrados diante da palavra. Estamos vivendo a palavra, buscamos a palavra de Deus, estamos fazendo aquilo que é certo diante da palavra de Deus. Então esse nosso sofrimento é um sofrimento que jamais machucará a alegria que existe no nosso coração, por saber quem somos e a quem nós pertencemos. Uma outra área, e aqui não é um sofrimento imposto, mas é um sofrimento sugerido pelo apóstolo Pedro, que nós encontramos nos versos 7 a 11, a igreja que já sofre por causa do seu serviço, por causa da sua fé e por causa da sua fidelidade à palavra. Pedro desafia essa igreja a sofrer ainda mais por causa do seu próximo, a sofrer por causa do outro, amando o próximo, sendo bênção na vida do próximo, fazendo boas obras, sendo instrumento de Deus para abençoar ao outro, servindo ao outro. Sofrer por causa do outro. E nesse sofrimento por causa do outro, nós temos pessoas enlutadas entre nós. Nós temos pessoas abandonadas entre nós. Nós temos pessoas com dificuldade financeira. Nós temos pessoas que sofrem no silêncio, que estão entre nós. Pessoas que têm colocado desejos, pessoas que têm derramado sua dor diante de Deus há tanto tempo. E ainda não encontraram a resposta. Nós precisamos sofrer com esses nossos irmãos, sofrer por eles. E nem sempre nós teremos a resposta. Nós não temos a capacidade de trazer de volta aquele que se foi. Nós não podemos recuperar aquilo que o outro perdeu. E nós não podemos nem dizer que aquilo que eles estão pedindo para Deus, Deus os dará. Mas nós podemos ser cúmplices das nossas orações. Podemos ser parceiros nessa caminhada. Percebam que para Pedro é muito mais importante o ser igreja como igreja do que as questões periféricas. É Roma, são soldados, são as perseguições, mas e daí? Isso tudo está do lado de fora. Aqui dentro existe uma comunidade de fé. Aqui dentro existe uma família que foi separada, escolhida, lavada pelo sangue de Jesus, e essa família precisa viver esse amor. Essa família precisa ter a capacidade de servir um ao outro. O que está do lado de fora pode nos afetar, mas não vai ferir essa família. Somos uma família. Pedro está preocupado com a igreja sendo igreja, com essa igreja que é alvo da graça e que permanecerá, porque foi edificada pelo Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não fique preocupado com as perseguições do lado de fora. Você vai sofrer, é fato. Preocupe-se com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Sofra por amar o teu próximo. Sofra porque o teu próximo está sofrendo. Seja servo um do outro. Ame até onde o seu coração for capaz de amar. Não posso resolver os problemas dos meus irmãos, mas eu posso abraçar, eu posso acolher, eu posso orar junto, eu posso oferecer um lenço, ou eu mesmo posso, com o meu lenço, tentar enxugar as lágrimas. Eu posso abraçar. Uma das coisas poderosas que a Igreja de Cristo tem, o maior poder é a graça, é a salvação, é saber que somos de Deus. Mas uma das bênçãos que mantém a igreja de pé, que sustenta a igreja, é o amor entre os irmãos. É a capacidade de abraçar, de se alegrar junto, mas também de chorar junto. De abraçar muito forte,
e de muitas vezes dizer: eu estou aqui, e o que eu tenho a te oferecer é a minha presença e são as minhas orações. Sofrer por causa do outro, por causa daqueles que estão dentro. E esse sofrimento, quando sai das portas e se estende ao lado de fora, é sofrer também por causa dos perdidos, por causa daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não foram alcançados pela mensagem da cruz. Uma das coisas que durante um bom tempo nós fizemos aqui na igreja, nas reuniões de oração, e ainda é feito, é nós orarmos pela salvação de gente que nós amamos, gente da nossa família. Pedir para que Deus alcance o coração dos nossos irmãos de sangue que estão afastados, por causa de amigos, por causa de vizinhos. Nós pedimos, nós oramos pela salvação. Esposas pedem pela salvação dos seus maridos, maridos pela salvação das esposas. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a gente aqui. Nós oramos, nós indicamos os nomes na reunião de oração, no culto, mas tem uma pergunta aqui que me intriga, que eu preciso fazer para a gente. Nós estamos sofrendo de verdade por causa dos perdidos? Nas nossas orações da madrugada, nós choramos por causa dos nossos familiares que estão distantes da igreja, que estão longe de Jesus? Ou nós cumprimos o protocolo de, como crente, a gente tem que ter uma reunião de oração, tem que ter um tempo de intercessão e a gente ora uns pelos outros? Certa vez uma pessoa testemunhou que ele foi tentar evangelizar um amigo, falar de Jesus para um amigo, e esse amigo disse para ele assim: eu não posso aceitar esse Jesus que você está me oferecendo. Eu não posso. Eu sei que é importante, mas eu não posso. E aí o crente disse assim: mas então você vai para o inferno? Ele disse: eu não sei. Eu sei que eu não posso. Não pode por quê? Porque se eu aceitar o Jesus que você está me oferecendo, eu vou ter que acreditar que boa parte das pessoas que eu amo estão indo para o inferno, porque ainda não tem esse Jesus. E eu não sei se eu vou saber lidar com esse sofrimento. Eu não quero esse sofrimento. Nós sofremos por causa dos perdidos. A nossa esperança de salvação está em Jesus, que morreu lá na cruz pelos nossos pecados. O nosso país, a igreja evangélica brasileira, ano passado, deu um show de incompetência. Ela deu um show de incredulidade quando se dividiu por causa dessa política suja do nosso país, achando que um determinado Messias poderia resolver os nossos problemas e que o outro não era bandido nada e que podia resolver os nossos problemas. Foi um show de incredulidade, de incompetência de uma igreja que se diz igreja evangélica que conhece a palavra. Demonstrou todo o sofrimento por causa das coisas que estão do lado de fora, por causa da corrupção que está do lado de fora, por causa da perseguição que está do lado de fora. E Pedro o tempo todo vem dizendo que o que está do lado de fora vai continuar acontecendo. Não há muita esperança com o que está do lado de fora. Não é interesse de Deus destruir o inimigo que está do lado de fora, não agora. O importante é sofrer aqui dentro, amando uns aos outros, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Por quem nós estamos sofrendo? Um outro convite para o sofrimento, e isso tem que estar na vida de cada um de nós, individualmente, e na vida da igreja, na sua coletividade, que está nos versos 12 a 16. Há um sofrimento quando eu entendo que a minha vida individualmente, na minha caminhada, e eu como igreja, eu preciso viver para a glória de Deus, glorificar a Deus. Se a minha consciência agora me diz quem eu sou,
que agora eu estou morto para o pecado. Como a gente viu na semana retrasada, antes a minha consciência era cauterizada, a minha consciência ela estava corrompida, e eu não conseguia perceber quem eu era. Eu achava que estava tudo bem, se fizesse caridade, boas obras, estaria tudo bem, e eu teria todo o direito de me vingar dos meus inimigos. Nem no momento aqui Pedro fala de vingança, mas antes eu acreditava nisso. Quando a graça me alcançou, meu coração foi transformado, a minha consciência também foi transformada. E agora Pedro chama a igreja a essa consciência. Nós somos de Deus, é para Deus, servimos a Deus. Se somos humilhados, é para Deus. Somos perseguidos, é porque vivemos para Deus. E essa consciência de quem sou agora me faz entender que antes eu estava morto por causa do pecado. E agora eu estou morto para quê? Para o pecado. O apóstolo Paulo lembra bem isso. Se você está debaixo da graça, não está mais debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre você. Você está morto para o pecado e vivo para Deus por causa da graça. Sendo assim, a minha vida, em todos os sentidos, em todo o tempo, haverá de glorificar o nome do Senhor. Porque é para isso que nós vivemos, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso às vezes pode trazer sofrimento por conta de tudo aquilo que eu vivo. Mas se a glória de Deus for algo, viver para a glória de Deus, for algo que me traz sofrimento, então esse será o melhor sofrimento da minha vida. O Senhor será glorificado e eu serei sempre abençoado pelo Senhor. E nessa caminhada eu entendo que quando eu venho à igreja e aqui eu me prostro em oração, eu oro por você, eu choro com aquele que chora, me alegro com aquele que se alegra, eu estou glorificando a Deus. Quando eu apresento o meu filho para ser batizado e assumo o desafio de ensinar a ele a palavra, de trazê-lo à escola dominical, eu estou glorificando a Deus. Quando eu digo não às tentações que batem à minha porta, quando eu procuro viver uma vida de santidade, eu estou glorificando a Deus. Quando eu digo não às tentações e escolho ser fiel à minha esposa, ao meu casamento, eu estou glorificando a Deus. Quando eu não aceito o suborno, a corrupção, quando a mentira não tem domínio sobre a minha vida, eu estou vivendo para a glória de Deus. Quando a santidade é uma marca presente no meu testemunho, eu estou vivendo para a glória de Deus. E a última área de submissão, e é tudo interligado, a Bíblia, eles repetem muitas vezes as mesmas coisas, para firmar isso no coração da gente. Os versos finais me convidam para sofrer por causa da submissão a Deus. Ser submisso ao Senhor. Os versos 17 a 19, o apóstolo Pedro está dizendo: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma fiel ao Criador na prática do bem. Ser submisso também traz sofrimento. É com dificuldade que os crentes serão salvos. Pedro está dizendo isso para aqueles que estavam perseguidos e viviam uma intensa dificuldade, mas para a gente também. Viver em submissão a Deus e a sua palavra é um grande desafio. Se isso impõe sofrimento, então vamos sofrer, meus queridos. Vamos sofrer por sermos submissos a Deus. Porque senão, qual o sentido de sermos igreja? Seremos apenas uma instituição. Se formos submissos aos desejos do nosso coração,
se formos submissos à vontade, à nossa própria vontade, se formos submissos àquilo que muitas vezes a nossa história nos trouxe, os nossos traumas provocaram em nós, as feridas provocaram em nós, se nós formos submissos às reações que a nossa história nos impõe, então não seremos submissos a Deus. E não seremos a igreja que o Senhor deseja. Essa igreja que Jesus edificou é uma igreja que é submissa a Ele, que é submissa à Sua palavra. É uma igreja onde não é não, e sim é sim. E que muitas vezes a minha resposta vai ter que ser não, porque não. Nem sempre o não terá a resposta. Nem sempre o não terá uma justificativa e uma explicação. Às vezes o não será, é não porque a Bíblia diz que não. E é sim porque a Bíblia diz que sim. Mas por que ela diz que não? Não sei, meu querido. Você vai ter que perguntar para Deus quando você chegar lá no céu. A submissão é estar prostrado o tempo todo. E mesmo quando eu não saiba o porquê de todas as coisas, eu sou submisso. Eu não sei exatamente qual é o propósito de Deus, mas eu sou submisso. É Deus quem conduz as nossas vidas, meus irmãos. Quando nós nos colocamos diante dele, ele sempre manifesta o seu propósito. Cada um de nós aqui poderia dar um testemunho da nossa própria história. Poderia abrir um espaço aqui para que cada um desse o testemunho, falasse um pouquinho da sua história. E a Luiz Miranda seria a primeira, e ela tem muitas bênçãos para contar para a gente. Mas se eu olhar para a minha própria história e começar a contar, quanta coisa escapou à minha própria vontade. Eu caí num poço cheio de água quando eu tinha 1 ano e 8 meses e fiquei lá uns 20 minutos no fundo do poço, subindo e descendo literalmente, e estou aqui. Por quê? Por que eu não me afoguei? Não sei. Não sei. Mas era propósito de Deus que eu estivesse aqui. Tive tantos outros propósitos. Tinha um sonho, como todo menino tem, pelo menos os meninos da minha época, de ser jogador de futebol. E fui convidado para ser jogador de futebol por um técnico de futebol, quando eu tinha 15 anos. E não pude ir, porque meu pai estava desempregado, trabalhando de servente de pedreiro, e eu tinha começado a trabalhar como office boy, ganhando um salário mínimo. Minha mãe trabalhava de doméstica, a nossa situação financeira não permitia que eu deixasse de ganhar um salário mínimo para começar a ser jogador de futebol, não ganhando nada. Doeu em meu coração durante muito tempo. E essa dor só passou quando eu recebi o chamado para ser pastor. Era o propósito de Deus. Não era a minha vontade. Nem sempre as coisas são como eu sou, como eu desejo, como eu quero. Vocês acham que era o propósito meu casar uma filha? É propósito de Deus. É vontade de Deus. E eu só tenho que ser submisso à vontade de Deus. E muitas vezes essa submissão impõe perdas. Perdas de gente que nós amamos. Impõe um luto. Impõe enfermidade. É propósito de Deus. Por mais que doa, nem sempre é fácil ser submisso. Mas tenha certeza de que Deus não te abandona e não te deixa jamais. Ele abraça, Ele cuida, Ele preenche os vazios, porque você não está sozinho. Por isso, porque eu sei que não estou sozinho, nós podemos ser submissos a Deus. Podemos sofrer, mas sendo submissos a Deus e ao seu propósito. Pedro está terminando a sua carta. É um convite à submissão. Tudo isso passará, meus queridos. Essa perseguição, essa dor, tudo passará. Será como nós queremos? Provavelmente não. Mas nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade,
porque Ele já tem cuidado de nós, porque nós não estamos sozinhos. Não se surpreendam, regozijem-se nas provações, nos sofrimentos, para que Cristo seja glorificado, à medida que vocês continuam vivendo em submissão à sua vontade. Sofrer por Jesus é uma das boas coisas que podem acontecer. O apóstolo Paulo se sentia indigno quando ele era chicoteado, quando ele apanhava, ele se sentia indigno de sofrer por causa do nome de Jesus. Pedro não quis ser crucificado como seu Senhor, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele se achava indigno de morrer como seu mestre, de sofrer por causa do seu Salvador. Enquanto nós aprendemos nessa teologia pós-moderna que o sofrimento não faz parte, que o sofrimento é porque tem alguma coisa errada com você, a gente olha para a Bíblia e para a história da igreja e a gente vê um monte de gente que sofria não por causa do sofrimento, mas que sofria porque se sentia indigno de sofrer pelo nome de Jesus. Essa igreja, para quem Pedro escreve, essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que ele edificou, que vive para a glória do seu nome. E essa igreja que somos nós aqui. Se o sofrimento vier, sofrimento é consequência da graça de Deus na vida da igreja e na vida do crente. E que assim Deus nos abençoe. Enxugue dos olhos toda lágrima, preencha os vazios, nos mantenha de pé, mas sempre alegres, porque sabemos quem somos. Temos hoje a consciência de que somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos. E a Tua palavra, ela é motivo da nossa alegria. A nossa palavra é motivo da nossa certeza de que pertencemos ao Senhor, de que a Tua graça é maior do que a vida, de que somos filhos do Senhor por meio de Jesus, que morreu a nossa morte lá na cruz. Obrigado por isso, porque a Tua palavra nos dá a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, mas a Tua palavra também nos ensina a sermos submissos, nos ensina, Senhor, a vivermos para a glória do Teu nome em toda e qualquer circunstância, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Deus, nos ajude a, em toda e qualquer circunstância, caminhar olhando para Jesus, o autor da nossa fé. E esse é o motivo da nossa alegria, Senhor. Ajuda-nos a entender que nem sempre haverá felicidade nos nossos projetos, mas haverá sempre alegria, porque a alegria está no coração daquele que conhece Jesus, que foi alcançado por essa maravilhosa graça. E que, se formos feridos, há esperança, porque o Senhor é que cura as nossas feridas, e que nós podemos derramar o nosso coração como oferta ao Senhor, porque Jesus se ofereceu por nós lá na cruz do Calvário. Nos ajude então a estarmos sempre prostrados diante do Senhor. Nos ajude a nos alegrarmos juntos, a nos abraçarmos, a comemorarmos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nos ajude também a chorarmos juntos, a enxugarmos as lágrimas uns dos outros, a caminharmos juntos, ó Pai, nessa caminhada rumo ao céu, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. E Jesus, o Teu Filho amado, é o nosso Salvador. E é por Ele e por meio dEle que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de nós que aqui estamos, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Irmãos, eu